Olá, meu povo. Estamos de volta com o nosso Cidade em Debate pela nossa TV Câmara de Santo Anastácio. Muito obrigada pela sua audiência, você que nos acompanha pelos nossos meios de comunicação. Hoje eu entrevisto o nosso amigo Dida Leite, do Partido dos Trabalhadores, está aqui comigo já no estúdio. Obrigada, viu, Dida? Novamente. Obrigado, eu que digo, é um prazer. Presença. Não vejo a hora que chega esse dia tão demorado, né, que por passar os 11 vereadores leva 3 meses, né, então... Obrigada, viu, Dida? Okay. E o Dida hoje traz um convidado muito especial, o deputado Teonílio Barba, está aqui com a gente, deputado estadual. Muito obrigada pela sua presença, deputado. Obrigado, Suzana. Obrigado, Dida, pelo convite. 35 anos depois, 37 anos depois, eu estou voltando a Santo Anastácio. Que bom aí. Depois de 37 anos, estive aqui, o filho 37, volta. 27, né? 27 anos. 27 anos. 27 anos. E o deputado está aqui na nossa região, né? Novamente, fazendo aí o seu translado, conhecendo e vendo as demandas, né, aqui da nossa região. Daqui, do nosso município, o deputado vai para onde? Qual cidade que já está na sua agenda? Olha, eu vou estar aqui na região da Alta Paulista, onde nós chamamos no macro do PT de Alta Paulista, na cidade de Ouro Verde, Adamantina, Lucélia, Marabá. Vamos visitar os assentamentos, os acampamentos. Vamos aí visitar umas 10, 12 cidades. Nessas 10, 12 a gente encontra um total de 30 cidades, né? São grupos de cidades e a gente se encontra em várias cidades. E Dida, daqui do nosso estúdio, da nossa entrevista, após, onde você vai acompanhar o nosso deputado em algumas entidades aqui do nosso município. Então, nosso projeto, sim, né? Adota uma árvore. A gente fez uma agenda meia curta devido ao tempo que é meio escasso, como o próprio deputado citou. Ele tem uma agenda meio prolongada o dia todo e à noite, né, amanhã. Então, saindo daqui, nós vamos levar ele para conhecer o projeto Adote uma Árvore. Você vai ter o prazer de conhecer um projeto vai ter o prazer de conhecer um projeto que há 8 anos eu iniciei e hoje tem aproximadamente 1.400 árvores, muitas frutas, muitos pássaros, uma coisa muito fantástica. E depois 3 quilômetros de árvores 3 quilômetros de comprimento ao longo de uma vicinal. É uma coisa muito legal. E depois nós vamos almoçar, aí depois nós vamos estar visitando as entidades que é o Guarda-Mirim, o Colégio Educandário e o Hospital Anita Costa. Aí 3 horas ele tem que se deslocar para Marabá Paulista. Vamos para Marabá Paulista. Ótimo. O Educandário São José, que nós entrevistamos a semana passada, que acabou de ganhar aí o Criança Esperança, vai receber aí o recurso do Criança Esperança, muito bacana para nós. Aqui, nosso Educandário São José, onde você vai visitar hoje. Muito legal essa experiência aí. Bom, nós sabemos a sua representação para a classe trabalhadora, né? Você que é ex-metalúrgico, né? Trabalhou há tantos anos, sua vida inteira, né, Barba? E a gente sabe aí da luta desses trabalhadores, o nosso país está passando por um momento difícil, econômico, com desempregos, né? Como que você vê hoje esse momento no nosso país? Suzana, eu moro em São Bernardo, eu não sou de São Bernardo. Eu cheguei em São Bernardo com 5 anos de idade, eu nasci em Água Boa, Minas Gerais. É mineiro? Água Boa tem 1.700 quilômetros de extensão geográfica. A cidade, a extensão geográfica é grande e a população é pequena. 18 mil habitantes hoje. Cheguei em São Bernardo em 63, em frente à Volkswagen, quilômetro 23, meio da Anchieta. Exatamente. Quem for para Santos, passar pela Anchieta, vai olhar do lado esquerdo, a Volkswagen está do lado direito, sentido Santos. Eu moro do lado esquerdo, um conjunto de morros, onde eu fui criado. Trabalhei nas 2 principais indústrias de São Bernardo do Campo. Eu antes primeiro assim, eu catei lixo com a minha mãe e meus irmãos para ajudar no sustento da família. Dos 8 anos de idade aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade eu fui lavar carro no pátio da Chrysler. A Chrysler é uma montadora, fazia o Dodge Dart, Dodge Charge, o Dodginho. Né? Depois lavei carro lá até aos 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade eu fui trabalhar numa das principais indústrias de São Bernardo, que era a indústria de móveis. São Bernardo é conhecido como a indústria dos móveis e dos automóveis. Então, na década de 60, 70 e 80,
a indústria de móveis era muito forte em São Bernardo. E então trabalhei 11 anos na indústria de móveis, depois trabalhei 30 anos na indústria metalúrgica. Aí foi bom, a vida foi boa. Porque foi 5 anos de Volks e 25 anos de Ford, né? Eu me aposentei na Ford em 2015, já estava eleito deputado. Foi quando eu saí da Ford, estava licenciado, me elegi em 2014, meu primeiro mandato, e aí em 2015 me aposentei e saí da Ford, onde eu coordenei várias negociações pelos sindicatos metalúrgicos do ABC. Estudei economia na Unicamp e na Metodista em São Bernardo. Na Unicamp era um curso de Economia, Política e Mundo do Trabalho. É um curso de 2 anos, e aí era um curso bancado pelo governo federal, com dinheiro do FAT. Aí o curso durou só 1 ano, porque cortaram a verba do curso. A verba. Então, e aí fui estudar economia na Metodista. Eu sempre gostei muito de direito e de economia, né? Eu gosto de mexer com os números. Qual o grande problema do Brasil? E leis, o Brasil, né? A gente tem que entender de leis, né? O Brasil está enfrentando um problema gravíssimo, porque nós estamos vendo o Brasil hoje, 210 milhões de habitantes, uma população em idade ativa de trabalhar de 16 a 65 anos ou mais, de 96 milhões de pessoas, né, dos quais 32 milhões estão trabalhando com carteira registrada, 24 ou 25 milhões por conta própria, 13 milhões de pessoas chamado de subtrabalho, subjornada, que é trabalho abaixo de 40 horas semanais, e mais 13 milhões e 500 mil que foram demitidos, carteiras de trabalho que foram destruídas, emprego com carteira registrada. Então, o problema do Brasil, qual que é? Da economia, não existe país, qualquer lugar do mundo, não existe país que a economia vá bem se a questão do emprego não for bem. Então, o Brasil, para resolver o problema da economia, precisa primeiro resolver o problema do emprego. O desemprego no Brasil é uma questão grave, são aí 5 milhões de pessoas que estão no desalento. O que é o desalento? São pessoas que estão há quase 2 anos procurando emprego, não encontram e param de procurar. São chamados desalentos. Então, é um problema gravíssimo no Brasil hoje, né? Se você somar a nossa capacidade de idade ativa de trabalho, né, a gente chama de IAD, então são aí 96 milhões de pessoas. Dos 96, nós temos aí 32 milhões e 800 mil com carteira registrada no setor público e privado. É uma crise, né? Vivemos uma crise econômica, né, para o nosso trabalhador. E não é só nos grandes centros, a gente vê aqui também, né, Dida? Sem dúvida. Aqui na nossa região também. Principalmente na nossa região. Na nossa cidade a gente vive isso, né, com tantas empresas fechadas. O que a gente vê, Suzana? A gente vê a grande mídia, que não é a TV Câmara de Santo Anastácio, a grande mídia. Quem é a grande mídia? Liderado pelas organizações Globo. A nossa cabeça está aqui, a Rede Globo, o aparelho de televisão está na nossa casa. Na verdade, o aparelho é só um aparelho eletrônico. As organizações Globo é uma grande rede de comunicação, uma das maiores do mundo, né, comemorando toda hora. Comemorando o quê? A Bolsa de Valores ultrapassa 100 mil pontos. É importante ter uma Bolsa de Valores para um país, é importante ter uma Bolsa de Valores forte? É importante. Mas quem investe na Bolsa de Valores? São só rentistas. A economia de um país, ela se resume em qualquer lugar do mundo, em emprego. Vai para a Alemanha, vai para os Estados Unidos, vai para a China, vai para a Europa. Não é? O que alavanca uma economia é o emprego. É o trabalhador com carteira registrada. Trabalhador na informalidade, que é o trabalhador sem carteira registrada, ele não arrecada para o Estado, ele não arrecada para a prefeitura, ele não arrecada para ele próprio, para a Seguridade Social, que é para poder se aposentar no futuro. Então, isso é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo. Então, qual o grande desafio do Brasil, o desafio do presidente que está aí posto? É emprego. Que para mim é um desastre, né? O grande desafio é gerar emprego. Ou você gera emprego com qualidade, com carteira assinada, um emprego, mesmo que a pessoa ganhe um salário mínimo, que a realidade do estado de São Paulo, por exemplo, com 645 municípios,
dos quais 113 é acima de 50 mil, o resto é tudo abaixo de 50 mil, mesmo que seja um emprego com um salário mínimo, mas se for com a carteira registrada, carteira de trabalho registrada, você está recolhendo Seguridade Social, você arrecada para a cidade, você arrecada imposto, você gera, né, riqueza. Então, esse é um dos grandes problemas da economia brasileira. Você acha que a economia solidária, essa nova forma alternativa, né, da gente comprar, vender, trocar, é uma forma de salvar aí o nosso Estado ou o nosso Brasil? Essa forma diferente? Eu discuti muito o associativismo e o cooperativismo no ABC. A partir de algumas empresas que faliram, e nós assumimos as empresas enquanto trabalhador. A Uniforja é uma delas, que é uma empresa de forjados, hoje ela é chamada Conforja, ela faliu, é uma empresa de forjados, e nós assumimos e transformamos ela numa cooperativa. A Uniforja é a âncora e tem 3 singulares. Tem 3 cooperativas e ela ancora as 3 cooperativas e ela negocia com a China, com o mundo. Ela negocia, vende produtos. Ela vende gruas que é para furar abaixo da camada do pré-sal. Pra você ter uma ideia, no ano da crise em 2008, a crise do subprime dos Estados Unidos, que foi a crise da Bolsa Imobiliária, né? Onde um trabalhador americano comprava uma casa por $200 mil, daí um ano ele vendia por 400, comprava uma de 800. Foi uma coisa que a gente chama aí em economia em alavancagem. Você pode alavancar no máximo um capital em 11 vezes. Pelas regras mundial, que é as regras de Basileia, então você tem R$1, você pode alavancar R$1 em 11 vezes. Você tem R$1 milhão, você pode alavancar em 11 vezes, né? 11 milhões de reais. Para as pessoas que estão nos ouvindo não entender. Então, ali em 2008, os trabalhadores americanos compravam uma casa que valia $400 mil, ficavam com a casa um ano, vendia por 600, compravam uma de 800. Essa foi a crise do subprime nos Estados Unidos. Foi a crise da Bolsa Imobiliária dos Estados Unidos, que quase quebrou o mundo. Com certeza. Quebrou alguns bancos. Essa empresa, a Uniforja, em 2008, faturou R$250 milhões. É uma cooperativa, onde os trabalhadores são donos do negócio. São os donos, isso. São os donos do negócio. Então, a economia, você tem vários modelos de cooperativismo. Você tem um modelo da OCB, que é do agronegócio, que foi um modelo criado na década de 70. Dá certo, então. Modelo importante. Bem investido, dá certo. Era um modelo importante quando a OCB foi criada, a Organização das Cooperativas Brasileiras, a ideia era do pequeno e médio agricultor. O que o governo militar fez? Para não deixar a ideia da cooperativa vingar, colocou os grandes no meio. Então, os grandes tomam conta do negócio, mas eles estão um negócio importante. Então, eles são um modelo de cooperativa, que é de agronegócio. E tem um modelo de cooperativismo e associativismo chamado de economia solidária de autogestão, onde os trabalhadores são donos do negócio. Então, você pode hoje, eu ajudei a mexer nisso, ajudei a criar a lei, não lembro o número dela agora, mas nós criamos uma lei. Antes, para você formar uma cooperativa, você tinha que ter 21 pessoas. Nós começamos a estudar aquilo e entendemos que 21 pessoas era difícil. Então, conseguimos mexer na lei e mudou para 7 pessoas. Então, hoje tem uma lei que com 7 pessoas você pode criar uma cooperativa de artesão, de costureiros ou costureiras, de construção civil, né? Pode juntar 7 pedreiros, 4 pedreiros e 3 ajudantes de pedreiro e formar uma cooperativa. É uma maneira de você gerar renda, né? Isso. E organizar do ponto de vista da Seguridade Social. Organizar, o que é isso? A cooperativa tem uma pessoa física, pessoa jurídica registrada. Né? Você tem uma pessoa, você vai lá, a Suzana, mais 6 pessoas, cria uma cooperativa, essa cooperativa é legalizada, você paga lá um pequeno imposto, né? E você consegue, se uma hora ficar doente, ter licença médica, né? E no futuro, depois de 35 anos de trabalho, né, nas regras da atual Previdência, antes da reforma, você conseguiria se aposentar com 30 anos de trabalho a mulher e 35 anos de trabalho o homem. Muito bom. A gente até tocou nesse assunto porque a gente está aí com uma cooperativa prestes a ser instalada aqui. E a gente sabe dessa alternativa para o nosso trabalhador, essa inclusão social, né, que também inclui aí o socialismo para a gente. Então, por isso que eu toquei nesse assunto, porque eu sei da sua luta, né, e a gente sabe que alguns lugares já deram certo.
né? Que às vezes as pessoas elas veem, não vai dar certo, porque são os próprios trabalhadores que cuidam da empresa. Então é muito bacana saber dessa sua luta também, né? Em acreditar. Vamos falar, você tocou até na novela, né, da Previdência, a gente sabe que o PT, né, você foi contra a reforma da Previdência, essa luta, né, do povo brasileiro aí, né, tão desacreditado, né? Suzana, é que a história, o conto da sereia, o canto da sereia, contado da história da Previdência, primeiro é o seguinte, tem que criar a idade mínima, a grande mentira brasileira. Primeira coisa, você tem hoje no Brasil, você tem algo em torno de 32 milhões de pessoas aposentadas. Dessas 32 milhões de pessoas aposentadas, eu chamo de benefício, porque pode ter pessoas que tenham 2 benefícios, né? Ter a pensão do marido, ou a pensão da esposa, né? Então pode ter pessoas que tenham 2, então eu chamo de 32 milhões de benefícios. Desses 32 milhões de benefícios hoje, no Brasil, de aposentados, 53%, que dá mais ou menos 16 milhões e 700 mil pessoas, dos 32 milhões de aposentados, 16 milhões e 700 mil pessoas são aposentadas, sabe por quê? Por idade. 65 anos o homem na cidade, 60 anos a mulher na cidade, no meio rural, 60 anos o homem e 55 a mulher. Desses 16 milhões e 700 mil pessoas, sabe quanto ganha? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Aí você tem 18% que é aposentado por invalidez ou recebe a pensão, né? O homem ou a mulher recebe pensão. Certo. Esse 18% dá mais ou menos 6 milhões de pessoas, né? Então, esse ganha um pouquinho mais de um salário mínimo, um pouquinho mais. E você tem 29% que são aposentados como eu, que trabalhou 35 anos ou mais com a carteira registrada, se for homem, 30 anos ou mais, se for mulher, com a carteira registrada. Tempo de contribuição. Esses ganham um pouco mais de um salário mínimo, ganham 2, 3 salários mínimos. Entendeu? Onde é que está o problema da Previdência? Onde é que está o rolo? Se você o rolo todo. Se você pegar lá e ler, né, eu nem trouxe material aqui, mas de verdade, o judiciário. Quanto ganha o judiciário no Brasil? R$ 39.909. Esse é o teto do salário, fora os penduricalhos. Aonde é que está o rolo? Nas Forças Armadas. As Forças Armadas. Não é o soldado, não é o praça. O praça se aposenta... Não é o menor. Ele é o soldado raso, ele aposenta ganhando o salário dele. Quem é que ganha bem? O comando das Forças Armadas, o comando da Polícia Militar, o comando dos bombeiros, o comando, sabe, da Polícia Civil. Esses ganham bem. Mais o Poder Judiciário, mais os políticos. O Estado de São Paulo, você tinha 2 mandatos de deputado, você se aposentava. Um projeto, em 1994, 93, do Roberto Gouveia, deputado do PT, acabou com isso no Estado de São Paulo. Acabou com esse negócio, história de 2 mandatos, se aposentar. Entendeu? Em 1994 foi aprovado que, sabe, o deputado para se aposentar tem que ter representação, tem que trabalhar 35 anos, igual aos trabalhadores comuns. Então, você olha lá no resultado, quem está nos ouvindo aqui, né, entra lá, pesquisa nos meios de comunicação, vai ver que nos juízes não mexeram. Está lá a discutir, né, a criar uma própria previdência. A das Forças Armadas foi um plano de carreira, vai economizar 10 bilhões de reais. De 1 trilhão e 200 bilhões, eles vão economizar 10 bilhões. 1%. Nada. 1%. Nada. Criou um plano de carreira novamente para os militares. Está lá a discutir ainda a questão da hereditariedade. Maite Proença, gente, é filha de militar. Não casa. Ela mora junto, mas não casa. Porque se casar, perde a aposentadoria. E a aposentadoria rica, gorda. Que é filha de coronel, é filha de general, é filha de... Sabe? Também. Então, esse povo é que consome 35% da receita. O que fizeram? Como é que é a atual lei hoje, ainda antes da reforma? Um trabalhador com 65 anos de idade, homem, ou uma mulher com 60 anos de idade, com 15 anos de contribuição, se aposenta de que maneira?
com 70% das melhores, 80% dos seus 15 anos de contribuição, seja homem ou mulher. Então pega lá 15 de contribuição dá 180 meses, os melhores 80% dá 144 meses, pega os 144 meses de melhor contribuição para fazer o cálculo da Previdência. Então você pega 70% disso. E os 15 anos trabalhados, mais 1% cada ano trabalhado. Então se aposenta com 85% dos melhores 80% das suas contribuições. O que a reforma da Previdência está fazendo? Ela está fazendo o seguinte, eu baixo de 85% para 60%. Só numa tacada você come 25% do tempo de contribuição da renda do aposentado. E aí, você calcula, bom, se for, como vai ser 20 anos para homem e 15 para as mulheres, então para os homens 240 meses, então serão os 240 meses de contribuição, mês a mês. O que acontece no início do meu trabalho? No início do meu primeiro emprego, eu ganho menos, porque eu estou iniciando, eu sou um aprendiz, então meu salário é baixo. O que vai acontecendo ao longo da minha carreira? Eu vou melhorando, vou me qualificando, vou aperfeiçoando, então minha renda é melhor. Então quando eu calculo sobre os 240 meses, se for 20 anos o homem, 180 meses a mulher, entendeu? Eu pego os 180 meses e eu derrubo mais uns 20% a 25%. Então, um dos piores problemas da Previdência que estão mexendo é exatamente na base de cálculo. A base de cálculo hoje sai de 85% para 45%. Então, é um assalto ao bolso de trabalhadores e trabalhadoras para entregar dinheiro para os banqueiros. E isso porque não passou a capitalização. O que é capitalização? A proposta do Paulo Guedes, o cara que dá dinheiro para os banqueiros, qual que era a capitalização? A Suzana trabalhou, você, Suzana, começou a trabalhar aos 42 anos de idade, né? Para se aposentar com 20 de contribuição aos 62 anos de idade, né? Vamos imaginar que nesse período você abriu lá a capitalização, é como se fosse uma conta, uma poupança. Aliás, quem está nos ouvindo, não aplique em título de capitalização que não rende nada. Você aplica 100 mil e retira 100 mil, não rende nada. Entendeu? Capitalização você concorre à loteria, essas coisas, mas rendimento não tem nada. Você concorre a prêmios. Então, aí a Suzana arrecadou lá em 20 anos, ela depositou na Previdência, vamos imaginar 200 mil reais. Bom, 62 anos de idade. Qual a expectativa de vida da Suzana? A mulher daqui a 20 anos, 78 anos de idade. Então, como é que você arrecada a sua Previdência? É 16 anos vezes 12 meses. Deve dar 190 e poucos meses, entendeu? Pega os 200 mil reais que você depositou lá e divide por 192 meses. 192 meses vai dar aí para você, 192 meses vai dar para você algo em torno de R$1.040. Aí, você vai receber naquilo durante 190... Acabou, você vai viver mais do que 78 anos. Acabou a tua Previdência. Você não tem mais o que receber. A Previdência do Chile. No Chile, os idosos estão vivendo na rua, estão suicidando, estão sendo presos para poder ter o que comer. Ou suicida, ou mora na rua, ou vai preso, para poder ter aonde ter alguma renda. Que foi um modelo implantado na ditadura do Pinochet. A mesma coisa que esse palhaço do Paulo Guedes quer fazer com a economia brasileira. Queria fazer na Previdência, nós conseguimos derrotar esse item, conseguimos aí reduzir danos, né? No primeiro turno. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora no segundo turno. Então, a Previdência no Brasil e no Brasil ela é muito importante. Por exemplo, se você andar em Santo Anastácio, você não vai ver idoso na rua pedindo nada. Você pode ver criança marginalizada, entregada ao tráfico. Na região metropolitana isso é muito pesado. Você vê jovens de 20, de 15, de 18, mas você não vê idoso pedindo. Por quê? Porque o idoso está protegido por uma coisa chamada Previdência. No mínimo ele ganha um salário mínimo de R$998, o que garante para ele uma renda mínima, que ele não precisa ficar na rua pedindo esmola. E se aprovasse essa coisa da capitalização, é o que a gente ia assistir daqui a 30 anos. Ou seja, o nosso pobre, né, o nosso trabalhador, né? Sempre penalizado, né? Sendo penalizado. Ô, Dida, fica à vontade, desculpa. Estou só falando, não estou deixando o Dida falar. Não, mas a gente queria saber de você mesmo, deputado, essas informações que a gente sabe que vem de lá, né? A gente
a gente é privado de algumas informações, assim, né? Então, por isso que a gente se estendeu um pouquinho aí e quisemos saber, né, do deputado essa posição. Até porque, né, Suzana, Diga. Tudo que vem de lá, nós temos que tocar, aceitar. Nós não temos esse poder, né? E vocês sim têm esse poder. Nós temos que lutar. Sim, exatamente. Nós aqui, é uma luta. Ficar sempre bem informados para lutar junto, né? Inclusive, a minha vida foi pegar carona no trevo aqui, chegar a Brasília, São Paulo, já levei borrachada inúmeras vezes. Tomou muita porrada. Sim, defendendo quem muitos hoje não tem noção dos direitos que se tem hoje, que tem. Hoje pode estar perdendo. O que está em jogo, gente? O que é a previdência no mundo? Os países mais desenvolvidos. Você pode ter previdência privada? Pode. A previdência privada pode ser complementar. Um trabalhador que tem uma boa renda, né, ele pode ir lá e comprar um plano de previdência privada. Né? Ou, por exemplo, quando eu trabalhei 5 anos de Volkswagen e 25 de Ford, nós tínhamos uma previdência, tem até hoje, na Volkswagen e na Ford. Aonde, por exemplo, se eu botar R$200, a empresa, se não botar nada, a empresa bota R$200. E eu posso botar até 4 vezes o que a empresa coloca, até 5 vezes. Então, se a empresa bota R$200, eu posso botar R$1.000 na minha previdência privada. Depois de 25, 30 anos, eu vou receber esse dinheiro. Agora, isso são trabalhadores que estão organizados, uma boa carteira de trabalho, bem registrada, boas conquistas. O que está acontecendo hoje é um ataque aos direitos dos trabalhadores, promovido pelo João Dória no Estado de São Paulo, PSDB no Estado de São Paulo, que ataca de maneira profunda os direitos dos servidores públicos, do funcionalismo público, professores, trabalhadores de saúde, da Polícia Militar, a PEC 2. PEC 2. Nós estamos lá lutando para aprovar a PEC 2, que reduz a diferença entre o primeiro sargento e o segundo sargento, e reduz a diferença entre o praça e o cabo e o sargento. São superiores, né? São trabalhadores da segurança pública. Então, tem um ataque organizado, era muito aplicado pelo PSDB do Mário Covas, do Geraldo Alckmin, do Serra, mas agora com mais um agravante maior, que agora o João Dória. O João Dória e o Bolsonaro são gêmeos siameses. Quem são gêmeos siameses? Os nascem grudados. Por que é chamado de siameses? Porque a primeira história do mundo de gêmeos que nasceu grudado é no Sião. Então, por isso são chamados de gêmeos siameses. Então, o João Dória e o Bolsonaro são gêmeos siameses, no que diz respeito ao ataque aos direitos, aos conselhos, à extinção de conselhos. O Bolsonaro acabou com 30 conselhos da sociedade civil organizada. O João Dória, no Estado de São Paulo, por exemplo, está acabando com o CODEFAT. Ele está mudando a ordem do CODEFAT. O CODEFAT tinha as 3 principais universidades de São Paulo. O CODEFAT que tomba patrimônio, cidades, sinos, moinhos de cafés, né? Então, coisas históricas do Brasil, construído na década em 1800, 900 e por aí vai. Está se extinguindo. Então, ele tira as 3 universidades principais, que é a Unesp, a Unicamp e a USP, que são exatamente autoridades qualificadas, preparadas para fazer pesquisa, pesquisa e armazenamento de dados, pesquisas, antropólogas, sociólogas, prejudicando muito nessas pesquisas. E ele tira essas 3 universidades, que é ele que indica, para indicar autoridades de notório saber. Mas não diz quem são as autoridades. Se você falar assim, vou indicar uma autoridade de notório saber, que é o Fernando Henrique, eu reconheço. É uma autoridade que tem um notório saber. Entendeu? Mas ele não fala quem é as autoridades, da onde vem e como vai ser. Aí complica, né? Quer alterar a ouvidoria da Polícia Militar. Por que você tem ouvidoria da Polícia Militar? Porque a polícia, é da função da polícia, a atividade, ela é uma atividade intensa o tempo todo. O cara vive sob pressão o tempo todo. Ele pode correr o risco de morrer, a família morrer, ou ele matar um inocente, ou matar um bandido, mesmo que seja um bandido, quando ele mata, ele fica abalado, né?
Então você tem a ouvidoria da polícia, que é para ouvir as queixas, inclusive da própria polícia. Se você pesquisar na ouvidoria da polícia, mais de 1.400 reclamações é da própria polícia reclamando dos comandantes, né? Então quer mudar a ouvidoria da polícia, também. Quer extinguir, né, a ouvidoria da polícia, quer mexer na composição do CONDEP, que é o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, né? Dizer o seguinte, a polícia não tem ninguém lá, então a maioria tem que ser... Então, quer dizer, uma coisa de maluco, né? Coisas da época da ditadura militar. E o João Dória é isso, ele representa essa direita organizada, os empresários, o sistema financeiro, o agronegócio. Então, mas é da vida, da democracia, é isso. Ganhou as eleições, é o governador do estado de São Paulo. Tá aí, né? Que nós vamos fazer oposição ferrenha a ele o tempo todo. Tá certo. Deputado, muito obrigada, viu, pela presença aqui no nosso estúdio, na nossa TV Câmara de Santo Anastácio. Obrigada, Dida, por estar aqui conosco novamente, trazendo o seu convidado. O nosso tempo está aí estourando, mas a gente agradece muito todo esse entendimento aí para a nossa população, trazendo as suas informações. E eu que agradeço, Suzana, a TV Câmara de Santo Anastácio. Parabéns a Santo Anastácio, uma bela Câmara aqui. Eu fiquei... dizia para o Dida, uma das maiores do estado de São Paulo, com certeza, e muito bem organizada, bonita, né? Agradecer o Dida que me trouxe aqui. Vamos estar aqui até umas 15 horas, sei lá, sim, 16 horas, com o Dida andando aqui na cidade. Vou lá no projeto Adote uma Árvore, vai plantar uma árvore, né, deputado? Vou plantar uma árvore, uma moringa, né? Uma moringa. E vou, aqui através do Dida, aqui, a gente vai discutir aqui algum recurso do nosso mandato para Santo Anastácio. Isso, agradecemos. Viu, deputado? Muito obrigada mesmo. Sabemos da sua andança aí, também da sua agenda apertada, né, Dida? E você que está em casa, muito obrigada sempre pela sua audiência, pela sua companhia, pelas dicas. A gente está recebendo muitas opiniões, né, e sugestões aí no nosso site, no nosso Facebook. Muito obrigada sempre pela sua participação, porque esse programa é sempre para você. Na próxima semana a gente volta. Até lá.